tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática. E hoje a gente vai começar, como o Fábio comentou com vocês, a gente começa já uma revisão para a prova do Enem, que já está se aproximando, né? Daqui a 2 semanas vocês vão fazer a prova. Pessoal, esse material que eu vou trabalhar hoje com vocês, ele deixa de ser um material temático como estava acontecendo nos outros. Em outros materiais que a gente havia trabalhado, a gente trabalhava um tema de cada vez, era só geometria espacial. Eu lembro que eu dei para vocês aqui uma aula de combinatória, uma de probabilidade, uma de estatística, uma de geometria espacial. Então eram temas isolados. Hoje a gente vai misturar um pouquinho, mas assim, ó, mesmo misturando um pouco, existem 3 temas que eu ainda vou reforçar, vou bater um pouco mais na tecla, que é exatamente a parte de análise combinatória, probabilidade e estatística. Por quê? Porque esses são temas, pessoal, que sempre aparecem na prova do Enem. Então, no lugar da gente ficar hoje tentando adivinhar o que é que pode cair na prova, a gente vai ficar marcando em cima daqueles tópicos que a gente sempre encontra em provas anteriores, tá bom? Então, vamos lá começar. Primeira questão. A primeira questão, pessoal, a página de número 37. Peguem o material de vocês. Página de número 37. Então vamos lá. Gente, a primeira questão diz o seguinte, ó. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer conexão entre os terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. Então você tem assim, ó. Do terminal A para o terminal B, você tem 4 linhas. Do terminal B para o terminal C, tem 3 linhas distintas. Do A para o D, tem 5 linhas. E do terminal D para o terminal C, tem 2 linhas. Não há linhas diretas entre os terminais A e C. Aí a pergunta da questão é o seguinte. Suponha que um passageiro utilize exatamente 2 linhas de ônibus para ir do terminal A para o terminal C. Qual a quantidade possível de trajetos distintos que ele poderá fazer? Qual é a quantidade possível de trajetos distintos? Como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, tem uma parte aqui da questão que é interessante, que a gente tentar pelo menos visualizar uma disposição para esses terminais, tá? O texto fala o quê? Que são 4 terminais de ônibus, A, B, C e D. Existem ligações entre alguns deles. O texto é bem claro quando diz assim, ó. Não há ligação entre o terminal A e o terminal C. E eu tenho, por exemplo, 4 linhas do A para o B, 3 linhas do B para o C, 5 linhas do A para o D e 2 linhas do D para o C. Mas como é que esses elementos vão se relacionar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, na resolução dessa questão é o seguinte, ó. Eu vou tentar colocar aqui uma disposição. Alexandre, tem que ser desse jeito a disposição A, B, C e D? Não, eu estou colocando uma disposição aleatória, tá? Para que vocês possam entender mais ou menos como é que existe a ligação entre um terminal e outro. Então, olha só, cada bolinha dessa, para mim, é uma representação de um terminal. Então, a gente vai fazer assim, ó. Do terminal A para o terminal B, o texto diz que tem alguma ligação? Tem, né? Do terminal A para o terminal B tem quantas linhas? Tem 4 linhas. Então, ó, quem vai sair do A para o B, existem 4 formas diferentes de fazer esse trajeto. Sair do ponto A para o ponto B, isso me gera 4 possibilidades distintas. Agora vamos ver o seguinte, existe também terminal do B para o C. Então, quem sai do B para o C, tem 3 possibilidades de caminhos. Do B para o C são 3 linhas distintas. Quem sai do A para o D, também tem possibilidade, ó, do A para o D. A gente consegue fazer isso direto. 5 possibilidades. E a outra possibilidade seria do D para o C. Então, ó, saindo do D para o C, são 2 possibilidades. Então, seria interessante que vocês arranjassem um espaço aí no material de vocês e colocassem esse esquema, que é para tentar, pelo menos, visualizar uma das formas possíveis da gente conseguir gerar essas conexões entre os terminais. Do A para o B, do B para o C, do C para o D e do A para o D. Agora, cuidado, ó. Existem ligações que não existem, né? Não existe ligação do B para o D, né? O enunciado da questão diz assim, ó. Suponha que um passageiro utilize... Aliás, antes tem assim, ó. Não há linhas diretas entre os terminais A e C. Então, ó, ele não consegue ir direto do A para o C, tá certo? A pergunta da questão é assim.
Supondo que um passageiro utilize exatamente 2 linhas de ônibus para ir do terminal A para o terminal C, qual a quantidade possível de trajetos distintos que ele poderá fazer? Então vamos analisar nessa figura o seguinte: qual é o nosso ponto de partida e qual é o nosso ponto de chegada? O nosso ponto de partida é o terminal A, o nosso ponto de chegada é o terminal D. Então tem que sair do ponto A e tem que chegar no ponto D. Muito bem. De quantas formas a gente pode fazer isso? Vejam só. Nesse esquema que está aqui, eu vou separar um pouquinho, tá certo? O enunciado diz que a gente tem que sair do terminal A para o terminal C, né? Tem esse esquema todo, eu quero sair do terminal A para o terminal C. De quantas formas a gente pode fazer isso? Uma forma seria essa, ó. A gente sai do terminal A para o B e do B a gente vai para o C. Agora eu preciso identificar o seguinte: quantas formas possíveis a gente tem de fazer esse trajeto? Isso é um problema que aborda o quê? Contagem. Esse 4 que está aparecendo aí, ó, do A para o B, indica a quantidade de caminhos que a gente tem. Quer dizer, se eu sair do terminal A e quiser chegar no terminal B, existem 4 formas distintas. Se eu quiser sair do terminal B para o terminal C, existem 3 formas distintas. Então, como é que eu vou fazer para sair do terminal A para o terminal C? Eu vou utilizar uma coisa que a gente chama de princípio fundamental da contagem, tá? Antes de fazer a aplicação desse princípio fundamental, eu vou mostrar para vocês as 2 situações que são possíveis para resolver essa questão. Que situações são essas? São situações onde a gente sai do terminal A e quer chegar no terminal C. Então, a primeira ideia seria essa, ó. Você vai do A para o B e do B para o C, é uma alternativa. A outra alternativa é o seguinte: você sai do terminal A para o terminal D e do terminal D você vai para o terminal C. Só existem essas 2 formas. Tá, mas quantos caminhos são diferentes? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma dessas formas, que é do A para o B e do B para o C, e vou contar a quantidade de caminhos. Do A para o B tem 4, do B para o C tem 3. Utilizando o princípio multiplicativo, quantas possibilidades eu tenho? 12. Então, para sair do A para o C, existem 12 possibilidades. Lembrando, são 4 para o B e 3 para o C. Alexandre, mas se uma parte tem 4 e a outra parte tem 3, a gente não deveria somar, não? Não deveria ser 4 mais 3? Não. Não, por quê? Imaginem o seguinte: imagine que do A para o B, os caminhos são 1, 2, 3 e 4, certo? E do B para o C tem mais 3 caminhos, que eu vou chamar esses caminhos de X, Y e Z. Que possibilidades eu tenho? Se eu pegar o caminho número 1 para sair do A para o B, do B para o C eu posso fazer X, Y e Z. Então pode ser assim, ó. O 1 com o X, o 1 com o Y e o 1 com o Z. Já são 3 possibilidades. Se eu pegar o caminho 2, eu posso fazer o 2 com o X, o 2 com o Y e o 2 com o Z. Já são mais 3 possibilidades, né? Se eu pegar o terceiro caminho, vai ser o 3 com o X, o 3 com o Y e o 3 com o Z. E se eu pegar o quarto caminho, é o 4 com o X, com o Y e com o Z. Então são 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 vezes 3. São 12 caminhos, do ponto A para o ponto C. A gente vai guardar esse resultado. Isso não é a resposta final da questão. A outra parte que eu havia comentado com vocês é o seguinte: nós temos como sair do ponto A para o ponto C passando pelo D. Aí o trajeto seria assim, ó. Eu saio do ponto A para o ponto D e depois eu vou do ponto D para o ponto C. Do ponto A para o ponto D são 5 possibilidades. Do ponto D para o ponto C são 2 possibilidades. Usando o princípio fundamental da contagem, eu vou fazer 5 vezes 2, que é a quantidade de caminhos que a gente tem. Do ponto A para o ponto C, passando pelo D. Então vejam só, nós acabamos dividindo o problema em 2 etapas. Eu fui do A para o C, passando pelo B, e eu fui do A para o C, passando pelo D. A primeira situação me gerou 12 possibilidades. A segunda situação me gerou 10 possibilidades. Mas como são caminhos diferentes, a primeira eu tenho 12 e a segunda eu tenho 10, isso totaliza quanto? 22 caminhos, né? Se eu sair do A para o C passando pelo B, são 12. Se eu sair do A para o C passando pelo B, são mais 10 caminhos diferentes. Então, a resposta final da questão, o número total de caminhos, 12 mais 10, 22. Qual é a resposta da questão, então, pessoal? Letra B de bola, né? Então, a resposta da primeira questão, letra B de bola. Tranquilo essa? Entenderam? Vamos mais. Pessoal, a segunda questão,
Eu preciso que vocês tenham bastante atenção na leitura. Essa questão foi da prova do Enem, de 2 anos atrás. Não é uma questão que é muito fácil de resolver. Alexandre, mas ela é uma questão rápida? É. Vocês vão ver o seguinte, a quantidade de cálculos que eu tenho que fazer é uma quantidade pequena. Mas pelo fato de eu resolver uma questão de matemática com a quantidade pequena de cálculos, não significa dizer necessariamente que ela é uma questão difícil. Às vezes você tem uma questão fácil que tem um monte de cálculo para fazer. E às vezes você tem uma questão difícil que é só um negocinho. Depende muito mais do raciocínio. Então acompanhem comigo o enunciado da segunda questão. A segunda diz assim, gente, ó. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. Então vejam só, são 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você tem 4 jurados, cada jurado vai atribuir somente notas entre 6, 7, 8, 9 e 10. A escola campeã é a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a escola campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito, enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano, no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Então vejam que a quantidade de informações é bastante grande, né? Nós temos aí uma tabela que informa a pontuação de 5 escolas de samba. 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam que só falta uma nota, só falta a nota do jurado B no quesito bateria. A pontuação atual indica o seguinte: escola 1, 55 pontos, escola 2, 66, a escola 3 tem 50, a escola 4 tem 68 e a escola 5 tem 54. A pergunta da questão é o seguinte: quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola 2? Então vejam só, eu quero atribuir notas de uma forma tal que eu consiga fazer a escola 2 ser a escola campeã. Tá. Essa escola 2 precisa receber quantas notas ainda? Quantas notas cada equipe ainda vai receber? Só mais uma nota. Qual é a menor nota que a equipe pode receber? Será que a menor nota que ela pode receber é 0? Não, está escrito no texto que cada jurado só pode atribuir uma nota entre 6, 7, 8, 9 ou 10. Então a menor nota que a equipe pode receber é 6. E a maior nota que ela pode receber é 10. Pessoal, o que é que a gente consegue perceber analisando esse gráfico aí? Existem 3 escolas que não conseguem mais ser campeãs. Existem 3 escolas que, independente da nota que eles forem receber, eles não conseguem mais ser campeã. Lembre de uma coisa, só está faltando uma nota, que é a nota do jurado B no quesito bateria. A maior nota que uma equipe pode receber, qual é? 10. Mas me diz o seguinte, se a equipe de número 1 tirar uma nota 10, qual é a pontuação que ela tem agora? Qual é? Não é 55? Vejam quantos pontos a escola 1 tem. A escola 1 tem 55 pontos. Se ela ganhar mais 10, ela vai para quanto? 65. Mas já tem escola com 66 e 68. Quer dizer, mesmo que ela tire um 10, ela não consegue mais ser campeã. Dá uma olhada na escola de número 3. A escola 3 tem quantos pontos? 50. Só falta uma nota para ela. E se ela receber nota 10, ela vai para 60 pontos. Mas já tem equipe com 66 e 68. Quer dizer, mesmo que ela tire 10, ela não consegue ser campeã. Dá uma olhada agora na escola de número 5. Ela tem 54 pontos. Se ela ganhar mais 10, vai para quanto? 64. Já tem escola com 66 e já tem escola com 68. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem? Que nessa tabela, vocês marcassem a escola 1, a escola 3 e a escola 5. Você só faz marcar para perceber uma coisa importante. Essa escola pode receber qualquer nota. Se ela receber nota 6, 7, 8, 9 ou 10, para qualquer nota que ela receber, ela não consegue mais ser campeã. Tudo bem isso? Então a primeira coisa que eu vou fazer na resolução dessa questão é o seguinte, ó. Eu preciso dar uma nota para a escola 1, 2, 3, 4 e 5.
Tá? Mas eu já percebi que as escolas de número 1, de número 3 e de número 5, elas não conseguem ser campeãs. E o que é que eu perguntei? Eu perguntei a quantidade de configurações distintas para que uma determinada equipe possa ser campeã. Pessoal, cada nota diferente que uma equipe recebe é uma configuração diferente que você tem. Uma coisa é uma escola perder com a nota 6, outra coisa é perder com a nota 7, outra coisa é perder com a nota 8. Então, para cada nota que você der para a escola, você tem uma situação diferente. Então, me diga o seguinte, quais são as notas que a equipe 1 pode receber? A equipe 1 pode receber 5 notas. Que notas são essas? 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, se a primeira equipe receber um 6, um 7, um 8, um 9 ou um 10, para qualquer uma dessas 5 opções, mesmo assim ela não vai conseguir ser a campeã do carnaval. Então, você vai botar o seguinte, que a quantidade de opções que você tem para a escola 1, 5. Quantas opções você tem para a escola de número 3? A escola de número 3 também tem 5 opções. Por que 5 opções? Porque ela pode receber nota 6, 7, 8, 9 ou 10. Lembrem que a equipe 1, a equipe 3 e a equipe 5, mesmo que tirem nota 10, elas não conseguem ser campeãs, porque já existem outras escolas que têm uma pontuação maior do que a delas, né? Então, o que é que a gente está colocando aqui? Eu estou colocando as configurações possíveis. 5 possibilidades diferentes de nota para a equipe 1, 5 possibilidades para a equipe 3 e 5 possibilidades para a equipe 5. Falta agora a equipe 2 e a equipe de número 4. Agora, como é que eu vou fazer para atribuir nota para a equipe 2 e para a equipe 4? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, por exemplo, um pouquinho e vamos olhar de novo para essa tabela. Só quem pode ser campeã é a equipe 2 e a equipe 4. Pessoal, dessas duas equipes, só a 2 e a 4, quem está na frente? A equipe 4. Quantos pontos a equipe 4 tem? 68. Quantos pontos a equipe 2 tem? 66. A pergunta da questão é: quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B, no quesito bateria, tornariam campeã a escola 2? Eu quero que a escola 2 seja a escola campeã. Qual é a condição para que uma escola seja campeã? Ela tem que ter a pontuação mais alta, né? Agora, nesse momento, a escola 2 é a escola que tem a pontuação mais alta? Não, quem tem a pontuação mais alta é a escola 4. Essa escola 4, ela tem quantos pontos a mais do que a escola 2? Ela tem 2 pontos a mais, né? Agora me diz o seguinte, se na hora que terminar a apuração, se a escola 2 tiver mais pontos do que a escola 4, a escola 2 é campeã, né? Mas se empatar a quantidade de pontos, se a escola 2 tiver a mesma quantidade de pontos da escola 4, o que é que acontece? Aí olha só o que é que diz o texto. O texto diz assim, ó, em caso de empate, a campeã será que alcançar maior soma das notas atribuídas pelo jurado no quesito enredo e harmonia. Então o texto diz que se no final das contas der empate nas notas, a equipe campeã é aquela equipe que apresentar maior soma no quesito enredo e harmonia. Então olhem o quesito enredo e harmonia da escola 2 e olhem o mesmo quesito para a escola 4. O quesito enredo e harmonia, a escola 2 tem notas 10 e 10. E a escola 4 tem notas 9 e 10. Então significa dizer o seguinte, se no final das contas der empate na pontuação final, qual das escolas leva a vantagem? A escola de número 2, porque no quesito enredo e harmonia, ela tem uma nota melhor do que a escola de número 4. Eu estou falando isso para você entender o seguinte, em que condições essa escola 2 vai ser campeã? Na realidade, essa escola 2 ela está jogando por um empate. Se ela terminar com a mesma pontuação da escola de número 4, a escola 2 é campeã. E lógico, se ela acabar com uma pontuação maior, ela também vai ser campeã. Agora, onde é que está, pessoal, o detalhe importante dessa questão? É porque, ó, até agora, eu tive que analisar separadamente cada uma das escolas de samba. Eu disse que a escola de número 1 pode receber nota 6, 7, 8, 9 e 10. Isso gera 5 possibilidades. Eu disse que a escola de número 3 pode receber nota 6, 7, 8, 9 e 10. São 5 possibilidades. E a escola 5 também. Agora, falta colocar a nota da escola 2 e da escola 4. Qual é o problema dessa questão? É que eu não posso mais analisar individualmente a escola 2 e individualmente a escola 4. Por quê?
Me diz o seguinte, se a escola de número 2, tirar uma nota 10, será que ela vai ser campeã? Se a escola de número 2 tirar uma nota 10, ela vai ser campeã? Depende. Depende de quê? Depende da nota da escola 4. Porque se a escola 2 tirar 10, e se a escola 4 também tirar 10, aí quem termina na frente? A escola de número 4. Porque atualmente, dá uma olhada na tabela. Atualmente, quem está na frente? A escola 2 ou a escola 4? A escola 4. Ela está na frente com quantos pontos de diferença? Com 2 pontos de diferença. Então significa dizer que para que a escola 2 seja campeã, ela tem que tirar pelo menos esses 2 pontos de diferença. Ou seja, a nota da escola 2 tem que ser pelo menos 2 pontos maior do que a nota da escola 4, para que essa escola seja declarada campeã. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês, será que se a escola de número 2 tirar um 10, ela vai ser campeã? Depende, porque se a outra tirar 10 também, se for 10 a 10 dá certo? Não, porque empata, né? E se for 10 a 9? Se for 10 a 9, a escola 2 só tira 1 ponto de diferença, então ela vai perder. E se for 10 a 8? Ah, se for 10 a 8 dá certo, porque se for 10 a 8, essa escola de número 2, ela tira 2 pontos de diferença. No final das contas, ela empata na pontuação final e ela vai ser declarada campeã, porque no quesito enredo e harmonia, ela tem uma pontuação mais alta, né? Então, o que é que eu vou colocar? Eu vou ter que analisar os conjuntos de notas. Quais são os pares de notas que fazem com que a equipe 2 seja campeã? O primeiro par é 10 a 8. Se a escola 2 tirar uma nota 10 e a escola 4 tirar a nota 8, se for 10 a 8, esse placar faz a escola 2 ser campeã. Um outro placar importante é o 10 a 7. Se for 10 a 7, aí ela tira 3 pontos de diferença. Ela também vai ser declarada campeã. E se for 10 a 6, também serve, porque ela tira 4 pontos de diferença. Então, vocês entenderam que não dá para analisar separadamente? Por quê? Dependendo da nota que a equipe 2 tirar, pode ser que ela não consiga ser campeã, porque vai depender da nota da outra equipe também. Por isso que a gente está tendo que analisar os pares de notas. Então, se for 10 a 8 dá certo, 10 a 8 é uma possibilidade. Se for 10 a 7 dá certo, se for 10 a 6 também dá certo. Uma outra possibilidade, se for 9 a 7, ela tira 2 pontos de diferença. Se for 9 a 6, ela tira 2 pontos de diferença. E se for 8 a 6 também. Então, esses aqui são os únicos placares possíveis que fazem com que a equipe de número 2 tire 2 pontos ou mais de diferença em relação à equipe de número 4. E lembrando pela tabela, quando é que a equipe 2 vai ser campeã? Quando ela tirar 2 pontos de diferença ou mais. Então, em todos esses placares, essa equipe está tirando essa diferença. Quantas possibilidades tem então, gente? 6, não são 6 placares? Então, para você resolver a questão, você vai ter que resolver assim, ó. Olha só como é que fica a resolução final. Para a equipe de número 5, para a equipe de número 1 tem 5 possibilidades, para a equipe 3 tem 5, para a equipe 5 tem 5 possibilidades, e para a equipe 2 e 4 juntas, você tem 6 possibilidades, que são aqueles 6 pares que eu escrevi. Então, pelo princípio multiplicativo, para determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho de responder essa questão, você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5. Isso é o 5 da equipe 1, 5 da equipe 3 e 5 da equipe 5. Isso é a quantidade de possibilidades, vezes 6. O que é esse 6? É porque para a equipe 2 e para a equipe de número 4, a gente escreveu 6 placares que fazem com que ela seja campeã. Lembra quais são os placares? É o 10 a 8 que eu coloquei, né? 10 a 8, 10 a 7 e o 10 a 6. O 9 a 7, o 9 a 6 e o 8 a 6. Então, esses placares, esses 6, fazem com que essas equipes sejam campeãs. Então, se multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6, 750, essa é a resposta final da questão. Alexandre, tem outra maneira da gente resolver essa questão? Tem. Essa outra maneira, pessoal, eu prefiro evitar de fazer agora. Por quê? Porque você tem que quebrar o problema em várias situações diferentes. Aí você vai analisar assim, se acontecer isso, uma coisa, se acontecer isso, outra coisa, se acontecer isso, outra coisa. E eu já comentei aqui, quando a gente começou a trabalhar problemas de contagem, que assim, a análise combinatória tem uma coisa que você tem que ter bastante cuidado. Quando você começa a pegar um problema e quebrar em vários pedaços, você corre um risco grande de estar contando em duplicidade alguns resultados.
Então, para não correr esse risco, o que é melhor? Se for possível, vamos resolver a questão com um produto só, que a gente acaba efetuando o cálculo total. E foi isso que nós fizemos. O detalhe da questão todo foi perceber que a equipe 1, 3 e 5 eu posso analisar individualmente, mas a equipe 2 e a equipe 4 têm que ser analisadas em conjunto, e existem 6 possibilidades para esse conjunto. Então, resposta 750, item letra C de casa. Então, anotem aí, pessoal, questão de número 2, letra C de casa. Certo? 750, letra C, não é isso? Muito bem. Vamos para a terceira questão. A questão de número 3 diz assim: no boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilista tem à sua disposição 4 golpes básicos: o jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista, preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, queira criar uma sequência com 6 golpes, empregando necessariamente 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Assim, o número máximo de sequências que ele poderá criar. Então, vejam só, o que é que o texto diz? Que o cara está se preparando para as Olimpíadas e ele quer criar uma sequência de 6 golpes. Atenção, ele quer uma sequência de 6 golpes. Ele não diz que podem ser 4 ou 5, tem que ser 6 golpes. E esses 6 golpes ele precisa usar 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. E aí a pergunta da questão é: o número máximo de sequências que ele poderá criar. Número máximo de sequências que ele poderá criar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Galera, para determinar a quantidade de sequências, olha só o que é que eu vou fazer. O texto nos diz, de forma bem clara, que são 6 golpes. Eu coloquei 6 quadrinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desses 6 quadrinhos, o enunciado da questão também indicou para a gente o tipo de golpe que ele vai dar. O enunciado diz que são 2 jabs, então vamos ter, ó, J e J, são 2 jabs. São 2 diretos, um cruzado e um gancho. Agora, qual é o grande detalhe da questão? Pela leitura que nós fizemos do texto, a gente consegue perceber o seguinte, pela leitura do texto. Pessoal, o enunciado disse que esse pugilista podia criar uma sequência com 4 golpes? Não. Disse que a sequência é com 5 golpes? Não. Disse que era com 6 golpes. Então, todas as sequências que ele for criar, necessariamente precisam de 6 golpes. Alexandre, pode ser uma sequência com 6 diretos? Não. Pode ser uma sequência com 6 ganchos? Não. Não por quê? Porque o enunciado da questão já definiu. O enunciado da questão disse que essa sequência de 6 golpes tem que ser composto de que maneira? 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho. Só não precisa ser nessa ordem. Precisa ter 2 jabs? Precisa. Mas será que tem que ser os 2 primeiros? Não. Precisa ter 2 diretos? Precisa. Mas será que tem que ser os 2 do meio? Não. Tem que terminar com um gancho? Não. Tem que ter esses elementos, mas não necessariamente nessa ordem. Significa dizer o quê? Que isso já leva a gente a pensar numa ideia da análise combinatória que trata simplesmente, pessoal, da mudança de posição dos elementos. Quando a gente trabalha com um conjunto e quer simplesmente trocar a posição dos objetos, isso na análise combinatória tem um nome. Vocês lembram como é? Trocar de posição os objetos. É chamado de quê, gente? Vai, galera. Trocar de posição os objetos. A gente chama de quê? De permutação. Então, essa questão é a questão de permutação. Agora, existem, de forma mais simples, 2 tipos de permutação. Existe a permutação com elementos todos distintos e existe a chamada permutação com elemento repetido. Quando a gente olha essa sequência de objetos, será que essa sequência são todos elementos diferentes ou tem elemento repetido? Tem elemento repetido, não tem? Então, eu estou diante de quê? De uma permutação com elemento repetido. Mais uma vez, só para ficar bem claro, por que eu falei de permutação? Porque para resolver o problema, eu não vou acrescentar nada e eu não vou tirar nada. Se eu não acrescento, não tiro e quero gerar uma situação diferente, o que é que me resta? Trocar a posição dos objetos. E eu disse que trocar de posição é permutar. Então a resposta da questão é assim, ó, é uma permutação de 6 elementos com repetição de 2 e 2. Alexandre, o que é que esse P representa? É uma permutação que eu estou fazendo.
O que é que esse 6 que está lá embaixo indica? O número de elementos que tem no conjunto. O conjunto tem 6 elementos. E o que é esse 2,2 em cima? É para indicar que dos 6 elementos, tem um que repete 2 vezes, que é o GEB, e tem um que repete 2 vezes, que é o direto. E aí como é que a gente calcula esse tipo de permutação? A gente pega o total de elementos, que é o 6, aí faz 6 fatorial, né, que seria permutar todos os elementos, e divide pela permutação dos elementos repetidos. 2 fatorial e 2 fatorial. Então a resposta final da questão vai ser obtida quando a gente desenvolve esse cálculo. 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí me diz o seguinte, só para a gente lembrar, como é que calcula esse 6 fatorial? 6 fatorial significa 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então esse 6 fatorial que está em cima é isso. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa multiplicação dá 720. Embaixo fica 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E outro 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então fica 2 vezes 2, 4. 720 dividido por 4, 180. Então a resposta final da questão é 180, tá certo? Então o item correto, pessoal, qual é o item aí da terceira questão? Qual item? Letra A? Gente, me diz o seguinte, ficou claro isso? Deu tempo para vocês anotarem? Deu tempo? Beleza, vamos para a próxima questão, gente. Questão de número 4. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai sair um pouquinho do modelo de questão que a gente estava resolvendo, que é o modelo de questão de análise combinatória, e vamos trabalhar agora com outra ideia, que é a ideia de probabilidade. Essa questão aqui, questão de número 4 que a gente vai resolver, também foi uma questão retirada de uma prova recente do Enem. É sempre interessante, pessoal, que nessa reta final, a gente traga para vocês modelos que já foram cobrados em prova. Por quê? Porque determinadas questões acabam se tornando repetitivas. A gente não vai esperar que caia uma questão com o mesmo texto na próxima prova. Mas certamente não é muito difícil a gente encontrar uma questão que cai com o mesmo raciocínio. Aquela questão anterior o quê? Tá, vamos voltar um pouquinho na questão anterior. Ó. Pronto, então vamos lá. Como foi que a gente colocou essa resposta aí? Eu coloquei assim, ó, o P, que significa permutação, e a gente já discutiu por que permutar, né? Que é só trocar a posição dos elementos. Esse 6 embaixo indica o quê? A quantidade de elementos que eu tenho à minha disposição no total. São 6 golpes, né? Então, permutação de 6 elementos. Vamos supor que não tivesse elemento repetido, mas tem. Se não tivesse elemento repetido, se fossem 6 golpes diferentes, a minha resposta seria permutação de 6. Como é que eu calculo permutação de 6? 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial é o produto dos 6 primeiros números naturais consecutivos. 6 fatorial significa 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o resultado dessa multiplicação dá 720, certo? Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 720. O problema é que nessa questão tem elemento repetido. Como tem elemento repetido, eu não vou contar várias vezes a mesma sequência de golpes. Por isso que eu dividi para não contar repetido. O que é que aparece repetido? O J 2 vezes. O que é que aparece repetido? Essa letra D 2 vezes. Então, eu não vou contar de forma repetida a mesma sequência. Aí eu dividi por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial, 2 vezes 1. O outro 2 fatorial, 2 vezes 1. Então, fica 2 vezes 2 embaixo, que dá 4. Então, qual foi a conta que eu fiz? 720, que é o numerador, dividido por 4. 720 dividido por 4, 180. Essa é a resposta final da questão. 180, beleza? Joia. Então vamos lá, letra A, vamos agora para a questão de número 4. Meus amigos, essa questão aqui precisa de um pouquinho de atenção. Foi uma questão, como eu falei para vocês, cobrada em um Enem anterior. E o que é que a gente percebe? Que às vezes de uma prova para outra, lógico, não tem sentido a gente repetir a questão. Mas o raciocínio que se utiliza, ele é universal. Então assim, ó, essas questões que trabalham com gráfico, quase sempre
tratam da mesma ideia, da mesma linha de raciocínio, que é um tipo de probabilidade que a gente chama de eventos independentes. É quando uma mesma pergunta faz com que você calcule 3, 4, 5 situações diferentes, independentes umas das outras. Acompanha comigo, por favor, a leitura. Questão do número 4. Uma loja que comercializa celulares registrou em uma campanha de lançamento o número de compradores femininos e masculinos de um novo modelo de smartphone. O gráfico abaixo descreve o ocorrido nos 4 dias de pré-venda desse modelo. Com o sucesso de vendas, a loja decidiu sortear um acessório para esse modelo de smartphone entre os compradores femininos e outro acessório entre os compradores masculinos. Pessoal, eu queria que vocês marcassem no texto de vocês essa passagem, porque isso é fundamental para a resolução da questão. Onde tem dizendo assim, ó. A loja decidiu sortear um acessório para esse modelo de smartphone entre os compradores femininos e outro acessório entre os compradores masculinos. Significa dizer que ocorrerão então 2 sorteios. Um sorteio só para os homens e um sorteio somente para as mulheres. E aí a pergunta da questão é o seguinte: qual é a probabilidade, então qual é a chance de que um dos sorteados tenha feito sua compra no primeiro dia de pré-venda e o outro no último dia de pré-venda? Poxa, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Bem, nós temos um auxílio importante, que é o auxílio do gráfico. Eu estou vendo a distribuição de compradores dia a dia. Então você está vendo no gráfico o seguinte: no primeiro dia tem homens e mulheres que fizeram compra, né? No segundo dia, homens e mulheres que fizeram compra. No terceiro dia e no quarto dia também. O que é que está indicado no gráfico? Essa parte mais escura, pessoal, é exatamente os homens, e essa parte mais clara são as mulheres. Vejam comigo, no primeiro dia, quantos homens fizeram compra? 150. Quantas mulheres? 50. No segundo dia, quantos homens fizeram compra? 200. Quantas mulheres... Aliás, 200, né? Quantas mulheres fizeram compra? 150 mulheres. Tá claro isso? Pronto. Pergunta da questão: qual é a probabilidade de que um dos sorteados tenha feito sua compra no primeiro dia e o outro no último dia? Então vejam só, eu quero que alguém tenha feito compra no primeiro dia e outra pessoa tenha feito a compra no último dia. Eu disse para vocês o seguinte: quantos sorteios vão ser realizados? 2. Um sorteio só para os homens e um sorteio só para as mulheres. Eu quero que alguém tenha feito compra no primeiro dia e outra pessoa tenha feito compra no último dia. Agora me diz o seguinte: quem precisa ter feito compra no primeiro dia? O homem ou a mulher? Tanto faz. Contanto que alguém tenha feito compra no primeiro e outro tenha feito compra no último dia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é tentar trazer da linguagem matemática para uma linguagem mais próxima da gente, qual é a estratégia que eu vou utilizar para resolver a questão. A estratégia que eu vou utilizar para resolver essa questão é montar esse esquema. O que é que a questão pediu? Para que a gente calcule a probabilidade de que alguém tenha feito compra no primeiro dia e uma outra pessoa tenha feito a compra no quarto dia. Então existem 2 hipóteses. As hipóteses são: um homem fez compra no primeiro dia e uma mulher fez compra no quarto dia. Aí, desse jeito, eu estou resolvendo o que a questão pediu. Eu vou fazer um sorteio entre os homens, um sorteio entre as mulheres, e um deles fez compra no primeiro dia e o outro fez compra no quarto dia. A outra hipótese seria uma mulher fazer compra no primeiro dia e um homem fazer compra no quarto dia. São as 2 hipóteses que tornam verdadeira a resolução dessa questão. Tá, e como é que eu vou fazer para calcular essa probabilidade? Pessoal, o que é que significa probabilidade? Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer, né? Quando a gente lança, por exemplo, um dado comum, se eu perguntar assim: qual é a probabilidade de eu lançar um dado comum e o resultado obtido ser o número 6? Bem, quantos resultados existem quando a gente lança o dado? 6. E eu quero que saia o número 6. O número 6 não é um desses resultados? Então a probabilidade seria o quê? 1/6. Eu tenho uma chance em 6 possíveis. Quando a gente pergunta assim: eu vou lançar uma moeda comum, qual é a probabilidade da face voltada para cima apresentar cara? Bem, quando você lança uma moeda, existem 2 resultados possíveis. Eu quero que saia cara. Cara é um resultado. Então a probabilidade é o número de casos favoráveis, é aquilo que eu espero que aconteça, dividido pelo número total de casos, né? Isso a gente chama de probabilidade. Então, o que eu quero saber de vocês é o seguinte:
qual é a probabilidade de, nesse gráfico, sortear um homem que tenha feito compra no primeiro dia? Primeira coisa que eu vou colocar é o seguinte: eu vou destacar todos os homens que fizeram compras. Então eu vou colocar uma bolinha aí, ó. Nessa coluna de preto, nós temos os homens que fizeram compras. E aí, ó, a gente vai contar a quantidade total de homens. No primeiro dia, foram quantos homens no primeiro dia? 150, no segundo 200, no terceiro 350 e no quarto dia foram 300. Qual é o número total de homens que fizeram compra? Então, pessoal, qual é a quantidade de homens que fizeram essas compras? Se a gente contar, a quantidade total vai ser o quê? A quantidade total vai ser 1.000 homens. E aí a pergunta da questão foi o seguinte: qual é a probabilidade de que ele tenha feito compras no primeiro dia? A chance que ele tenha feito compras no primeiro dia. Quantos homens ao todo fizeram compras? 1.000. Desses 1.000, quantos fizeram compras no primeiro dia? 150, né? Então a probabilidade é 150 sobre 1.000. Isso é só para o primeiro item, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o próximo cálculo, ó. Eu quero saber qual é a probabilidade de uma mulher que fez compra no quarto dia. Mulher que fez compra no quarto dia. Vou colocar o gráfico, vou destacar somente as mulheres. Se a gente somar a quantidade de mulheres, a quantidade total é 120, aliás, 1.200 mulheres. Dessas 1.200 mulheres, quantas fizeram compras no quarto dia? Aí eu vou olhar, ó, quantas fizeram compras no quarto dia. Quantas foram? 600, né? Então a probabilidade, 600 sobre 1.200. O que é isso? É a probabilidade de selecionar uma mulher que fez compra no quarto dia. 1.200 mulheres no total, dessas 600 fizeram compras no quarto dia. Pronto. Vou para a terceira parte. A terceira parte é o seguinte: um homem que fez compra no primeiro dia, aliás, desculpa, uma mulher que fez compra no primeiro dia. Vou trabalhar de novo só com o grupo das mulheres, são 1.200 mulheres, e destas, quantas fizeram compras no primeiro dia? 50. Então você vai colocar esse resultado aí, ó, 50 sobre 1.200. Não se preocupem que no final da questão, a gente vai voltar e a gente vai mostrar todos esses resultados aí, tá certo? Pronto. E vamos para a última parte, que é um homem que fez compra no quarto dia. Homem que fez compra no quarto dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar todos os homens. Qual é a quantidade total de homens? 1.000. Desses 1.000, quantos fizeram compras no quarto dia? A quantidade de homens que fizeram compra no quarto dia, 300. Então é 300 sobre 1.000. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar o próximo slide. E esse próximo slide, quem não copiou os slides anteriores, vai ter a possibilidade de ajeitar tudo agora, tá certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar o seguinte: o que é que eu queria? Fazer um sorteio entre os homens e um sorteio entre as mulheres. Mas eu queria uma pessoa que fez compra no primeiro dia e a outra pessoa que fez compra no último dia, né? Então, homem no primeiro dia e mulher no quarto dia, ou homem no primeiro dia e mulher no quarto dia. Como nós já fizemos todas essas probabilidades, o resultado é para ficar assim, ó, 150 sobre 1.000, aí você pode anotar só isso, ó, 150 sobre 1.000. É a probabilidade de um homem ter feito compra no primeiro dia. 600 sobre 1.200. Probabilidade de uma mulher ter feito compra no quarto dia. 50 sobre 1.200. Probabilidade de um homem fazer compra de uma mulher fazer compra no primeiro dia. E 300 sobre 1.000, um homem que fez compra no quarto dia. Se a gente multiplicar isso aí, o ideal para multiplicar seria a gente cancelar logo os zeros. Cancela um monte de zero de cima com um monte de zero de baixo. Depois que você simplificar a fração, você vai encontrar como resultado o valor 7 sobre 80. Esse é o resultado final da questão. 7 sobre 80. Pessoal, tem só um detalhezinho aqui, ó. Vocês estão vendo essas 4 frações, não estão? Pessoal, esse sinal do meio que está aparecendo, não está aparecendo uma multiplicação? Não é uma multiplicação, é uma soma. Então é assim, ó, é 150 sobre 1.000 vezes 600 sobre 1.200. Aí no lugar desse sinal de vezes, você vai botar mais, tá certo? Então vai ficar assim, ó, mais, por causa do conectivo ou, 50 sobre 1.200 mais 300 sobre 1.000, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 150 sobre 1.000 vezes 600 sobre 1.200 mais, o sinal que está no meio você bota mais, 50 sobre 1.200 vezes 300 sobre 1.000. Você só vai mudar um sinal.
que é o sinal que está no meio, no lugar de vezes você vai botar mais, certo? Somente o sinal do meio. Você vai trocar vezes pelo sinal de mais. E aí vai simplificar, e o resultado simplificado vai dar 7 sobre 80. Faz a primeira fração, faz a segunda fração, elas vão ter o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, a resposta final, 7 sobre 80, beleza? Anotem o item, então, dessa questão. Questão 4, item letra C de casa. Anotem aí, gente. Bem, galerinha, o professor Alexandre foi convidado aqui para fazer uma entrevista rápida aqui sobre a importância da matemática no Academia Enem, no Enem, desculpa, e eu vou fazer a próxima questão por ele, tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. A quinta questão, vamos dar uma lida nessa questão aí, ó. Quando Mariano sai para trabalhar, ele passa obrigatoriamente por 3 cruzamentos com semáforos. No primeiro cruzamento, a probabilidade dos semáforos se encontrar com sinal vermelho é 10%. Circula aí esse 10%, tá? Em cada um dos cruzamentos seguintes, Mariano fica parado devido aos sinais vermelhos em metade das vezes que lá passa. Grifa essa palavra, metade. Pessoal, metade em termos de porcentagem é quantos por cento? 50%, tá bom? Então você bota aí em cima da palavra metade, 50%. Tudo bem? O que nós lemos até agora? São 3 sinais que ele vai passar, não são? O primeiro, qual é a chance de estar fechado? 10%. Os outros 2, qual é a chance de estar fechado? 50%. Tudo bem? Então, o primeiro sinal, a chance dele estar fechado é 10%. Segundo sinal, a chance dele estar fechado é 50%. Terceiro sinal, a chance dele estar fechado é 50% também. Tudo bem até aí? Vamos continuar lendo. Mariano já observou que os semáforos funcionam separadamente, não estando ligados entre si por qualquer mecanismo. Isso é só para dizer, pessoal, que os 3 eventos são independentes. Um evento não depende do outro. Não é porque o primeiro fechou que o segundo vai ter que estar fechado também. Não importa, um não depende do outro. É só isso que quer dizer essa frase aí. Continuando. Mariano sempre cumpre a lei, ou seja, ele não passa no sinal vermelho, né? Porém, ele acelera no sinal amarelo. Ninguém faz isso, né, galera? Deu amarelo, ó, em vez do cara, atenção, e ir freando, não. O cara mete o pé no acelerador para ver se passa, né? Pois o Mariano é assim também, tá? Passa no sinal amarelo. Só parando mesmo no sinal vermelho. Por que ele falou essa coisa aí? Para você, aluno, saber que ele só vai parar em qual sinal? Vermelho. Ele para no sinal verde? Não. Ele para no sinal amarelo? Não. Ele só para em qual sinal? Vermelho. Vamos para frente. A probabilidade de Mariano chegar ao trabalho parando em pelo menos um dos sinais. Grifa essa frase agora. Pelo menos um dos sinais. Parando em pelo menos um dos sinais. Tudo bem? Preste atenção. Ele quer saber a probabilidade do Mariano parar em pelo menos um dos sinais. O que é que você entende? Você tem 3 sinais. O que é que você entende por pelo menos um? Ou para em 1, ou para em 2, ou para nos 3. Pelo menos um não é 1, é 1 ou 2 ou 3. Então olha o que ele quer saber. A probabilidade do Mariano parar em um sinal, ou parar em 2 sinais, ou ainda parar em 3 sinais. Está claro aí? Veja bem, o que é que pode acontecer com o Mariano? São 3 sinais, ele pode não parar em nenhum. Pode dar sorte de pegar tudo verde ou amarelo, passa em tudo, beleza. Mas isso ele não quer que aconteça. Ele quer que ele pare em pelo menos um. Se ele passar nos 3 sinais verdes, isso não interessa para a gente. Ele quer que ele pare em pelo menos um. Então, se ele pegar todos os 3 abertos, isso não nos interessa. Nos interessa se ele pegar um fechado e 2 abertos, ou 2 fechados, ou ainda 3 fechados. Mas calcular tudo isso vai dar um certo trabalho, tá certo?
eu queria perguntar uma coisa para vocês. Na probabilidade, a chance de uma coisa não acontecer, tá certo? A chance de uma coisa não acontecer é 100% menos a chance dela acontecer. Como assim, professor? Por exemplo, amanhã a chance de chover, se for 30%, qual é a de não chover? 70%. É o que falta para 100, tá certo? Ó, se amanhã a chance de você passar no Enem é 99%, tenho certeza, quem foi aluno da Academia Enem, qual é a chance de você não passar? 1%. É o que falta para 100. Tudo bem? Pois me responda aqui uma coisa rapidamente. Disse aí que a probabilidade do primeiro sinal ficar fechado era 10%, não foi? Pois qual é a chance do Mariano passar no primeiro sinal? 90%, exatamente. Vou repetir. Disse aí no texto que a chance do Mariano parar no primeiro sinal é 10%, que é a chance dele ficar vermelho. Ora, se a chance dele parar é 10%, qual é a chance dele passar? 90%. Tudo bem? Olha o segundo sinal agora. Qual é a chance do Mariano parar no segundo sinal? 50%. Falou metade, né? 50%. Então qual é a chance dele passar? 50%. Terceiro sinal. Qual é a chance do Mariano parar? Vermelho. No terceiro sinal? 50%. Então qual é a chance dele passar? 50%. Tranquilo aí? Ok. Olha aqui uma coisa, ó. Quando a gente for resolver essa questão, a gente vai ter que ver o seguinte. Eu tenho 3 sinais, tá certo? O primeiro sinal tem 10% de chance de ficar vermelho. Tudo bem? Então ele tem 90% de chance de passar. Segundo sinal, ele tem 50% de chance de ficar vermelho. Então ele tem 50% de chance de passar. E o terceiro sinal, ele tem 50% de chance de ficar vermelho e tem 50% de chance de passar. Tá claro aí, pessoal? Ok. Mas agora vamos para a pergunta. O que ele perguntou? Qual é a probabilidade de pelo menos um sinal, pelo menos um, estar fechado? Tá certo? Ó? Então, ou pode pegar um fechado, ou 2 fechados, ou 3 fechados. Pessoal, olha aqui uma coisa, ó. Ele pode pegar um fechado, ou 2 fechados, ou 3 fechados. Se eu estou apostando meu dinheiro, que o Mariano vai pegar pelo menos um sinal fechado, então para mim eu ganho a aposta se o quê? Se ele pegar um fechado, mesmo que fique 2 abertos, ou 2 fechados, mesmo que fique um aberto, ou 3 fechados. Tudo bem? Pessoal, eu só perco a minha aposta se o quê? Diga aí para mim. Eu só perco a minha aposta se o quê? Isso, se pegar tudo aberto, isso mesmo. Eu só não quero que aconteça o quê? Se eu apostei que o Mariano vai pegar 1, ou 2, ou 3 fechados, eu só perco a minha aposta se o Mariano pegar tudo aberto. Olha que interessante. O que é que tu acha que é mais fácil eu calcular? Porque assim, ó, eu posso fazer assim, eu posso calcular todos esses casos. Um fechado e 2 abertos. Ou 2 fechados e 1 aberto. Ou 3 fechados. Cada qual é um cálculo chato para eu fazer, para depois somar todo mundo. Ou então eu posso pensar assim, ó. Eu vou calcular o caso de eu não conseguir, de eu perder a minha aposta. Por exemplo, eu só perco a aposta se o quê? Se ele pegar os 3 abertos. Então eu vou calcular isso. Eu vou calcular a probabilidade do cara pegar os 3 abertos. Digamos que quando eu calcular a probabilidade dele pegar os 3 abertos, isso dê 70%. Ora, se o fato de eu perder a aposta der 70%, qual é o fato de eu ganhar a aposta? O que falta para 100, 30%, exatamente. Então, às vezes é mais fácil eu calcular o que eu não quero e depois ver quanto é que falta para 100, do que calcular o que eu quero, que é muita coisa. Então, nessa questão, isso cai sempre no Enem, pessoal. Esse lance todo tem que falar assim, ó, pelo menos um. O que é pelo menos um? É 1, ou 2, ou 3. Então, tu vai fazer o contrário. Tu vai calcular o fato de nenhum estar fechado, que é estar todos abertos. Tudo bem?
depois tu vai diminuir de 100%. Vamos lá, qual é o cálculo agora? Ó? Presta atenção. Eu vou calcular agora a probabilidade de ele não pegar nenhum fechado, tá certo? Dele não pegar nenhum fechado. Vou pular isso aqui para não perder muito tempo, ó. Vamos lá. A probabilidade dele chegar ao trabalho, parando em pelo menos um, seria o espaço amostral, ó. Aberto, 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 fechado. São vários casos. Qual é o caso que me interessa? Todos esses eventos aí, ó, 2 abertos e um fechado, o primeiro aberto, o segundo fechado. Todos esses casos aí, eles são eventos pedidos, né? O que ele quer na questão. Só não pode acontecer o quê? Só não pode acontecer de ficar os 3 abertos. Tudo bem? O que é mais fácil eu calcular? O que a questão está pedindo, que são todos esses casos aí, ou o que a questão não está pedindo? O que a questão não está pedindo, que é ficar todos 3 abertos. Então eu vou calcular esse fato aí, ó. Qual é a chance dele pegar todos os 3 abertos? Professor, mas isso ele não quer que aconteça. Eu sei. Só que é mais fácil eu calcular isso e depois eu subtrair de 100%. Pois então meu cálculo é esse, ó. Em vez de eu calcular, pegar um aberto, ou 2 abertos, ou 3 abertos, desculpa. Pegar um fechado, ou 2 fechados, ou 3 fechados, eu vou calcular é o contrário. É o fato dele pegar todos os 3 abertos. Professor, e quanto é que dá essa conta? Pegar todos os 3 abertos. Aí vamos lá. Para o primeiro sinal ficar fechado, não era 10%? Então, quanto é para ele ficar aberto? 90, exatamente, ó. 90, tá certo? Ó? Vamos lá. Então, para o primeiro sinal ficar aberto, você vai ter 90%. Deixa eu pular isso aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Para o primeiro sinal ficar aberto, é 90%. Para o segundo sinal ficar fechado, era 50%. Então, para ele ficar aberto é quanto? 50%. Então, 50%. Para o terceiro sinal ficar fechado, era 50%. Então, para ele ficar aberto é quanto? 50%. Então, pessoal, para o primeiro ficar aberto, e o segundo também ficar aberto, e o terceiro também ficar aberto, a regra do I é a regra da multiplicação. Você vai multiplicar, então, 90% vezes 50% vezes 50%. Tá legal? 90% é 0,9, 50% é 0,5 e 50% é 0,5. Se você multiplicar isso aí, vai dar 0,225, ou seja, 22,5%. Tudo bem? Então, ou então assim, ó, se quiser também, vai cortar um 0 de cima e um 0 de baixo no 90. Corta um 0 de cima e um 0 de baixo no 50. Corta um 0 de cima e um 0 de baixo no 50. Vai ficar 225 dividido por 1.000. 225 dividido por 1.000. Que vai dar 22,5%. Tranquilo? Então a questão se resume em: se eu pedir para pelo menos um ficar aberto ou fechado, quer dizer que eu vou calcular o fato de todos ficarem abertos, que é 0,9, 90%, vezes 0,5 vezes 0,5. Isso deu 22,5. Isso aí já é a resposta, pessoal? Não. Isso é o que eu não quero que aconteça. Ora, se 22,5 é o que não me interessa, é o que eu perco a aposta, qual é o que eu ganho a aposta? É só ver quanto é que falta para 100%. Quanto é que falta de 22,5 para 100, galera? Falta quanto? De 22,5 para 100? Faça de cabeça. 77,5. Tá certo? Tem essa resposta, 77,5. Né? Quanto é 100% menos 22,5%? 77,5%. Show de bola? Então esse tipo de questão, que é a regra do evento complementar, né? Calcular o que eu não quero, para depois subtrair de 100, é muito comum quando a questão fala assim, ó, pelo menos um. Então, pelo menos um, em vez de tu calcular 1 ou 2 ou 3, tu vai calcular o que eu não quero, que é pegar todos os 3 abertos. E aí subtrair do 100. Tá claro? Então, resposta, 77,5, qual é a letra? Item D de dado. Show de bola? Vai lá, Xande, Rocha. Legal, pessoal, vamos para a questão de número 6 agora, tá certo? Vamos acompanhar comigo. Questão de número 6. O enunciado diz assim, ó.
A dança das cadeiras é uma brincadeira feita em grupo. Para brincar, deve haver sempre uma cadeira a menos que o número de participantes. A ideia é que todos andem ou dancem em volta das cadeiras ao som de uma música animada. As regras são bem simples. Na primeira rodada, quando toca uma música, N pessoas circulam em torno de N-1 cadeiras. Quando a música parar de tocar, cada uma das N pessoas procura uma cadeira para se sentar. Como há mais pessoas do que cadeiras, uma das pessoas não consegue se sentar e é eliminada da brincadeira. Na segunda rodada, retira-se uma das cadeiras e a música volta a tocar enquanto as N-1 pessoas restantes circulam em torno das N-2 cadeiras remanescentes. Quando a música parar de tocar, para cada uma das N-1 pessoas, procura uma cadeira para se sentar e assim por diante. Aquele que conseguir se sentar em todas as rodadas é o vencedor. Suponha que no início do jogo há 4 cadeiras para 5 pessoas, uma das quais é Guilherme. A probabilidade do Guilherme ser o vencedor da dança das cadeiras. Pessoal, prestem bem atenção no que é que eu vou dizer para vocês. A gente pega um texto grande desse, a primeira ideia que vem na cabeça é o seguinte: pô, essa questão deve ser difícil pra caramba. Tem negócio de N pessoas circulando em torno de N-1 cadeiras, aí você retira uma cadeira, agora tem N-2 cadeiras e N-1 crianças. Como é que eu vou fazer para resolver uma questão dessa? Então assim, pessoal, tem uma coisa que dentro da matemática é fundamental para qualquer aluno. Antes da gente se desesperar para a resolução da questão, a gente precisa ter calma e assim, eu não vou pensar em fórmula para resolver a questão a princípio. A gente vai tentar primeiro utilizar o bom senso. Essa brincadeira é uma brincadeira que todo mundo já viu, é uma brincadeira que é bem conhecida, né? Você tem mais pessoas do que cadeiras, as pessoas começam a circular em torno dessa cadeira, né? E aí sempre tem uma pessoa a mais do que a quantidade de cadeiras. Sempre alguém que vai ficar sendo eliminado a cada rodada. E no final das contas, vai sobrar somente uma cadeira e 2 pessoas. Uma cadeira essa cadeira vai ser ocupada, quem ficou fora perdeu, quem conseguiu sentar ganhou. E aí olha só, como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Eu posso calcular probabilidade por probabilidade? Pode. Só que essa questão aqui eu trouxe exatamente para provocar vocês a pensarem um pouquinho. Essa questão, se você parar e entender a brincadeira, você praticamente não faz cálculo para resolver. Porque a resposta dessa questão é muito óbvia, muito óbvia. Qual é a resposta dessa questão? 20%. Alexandre, mas cadê o cálculo? Pessoal, quantas pessoas vão participar dessa brincadeira? Leiam o texto. Quantas pessoas vão participar da brincadeira? 5 pessoas. São 5 pessoas e 4 cadeiras, né? 5 pessoas. Me diz o seguinte: qual das 5 pessoas tem mais probabilidade de vencer? Nenhuma. Todas têm a mesma chance de vencer. São 5 pessoas que vão participar da brincadeira e todas elas têm a mesma chance de vencer. Mas se eu somar as chances do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, se eu somar todas as probabilidades, isso tem que perfazer um total de 100%. Como eu tenho 5 pessoas, então cada uma tem 20% de chance de ganhar. 20% da primeira, 20% da segunda, 20% da terceira, 20% da quarta e 20% da quinta. Cada um com 20%, se eu somar tudo vai dar quanto? 100%. Então se eu perguntar qual é a probabilidade de qualquer pessoa ganhar, não interessa se é o Guilherme ou se é outra pessoa que está participando, qual a probabilidade de alguém ganhar essa brincadeira? 20%, porque são 5 pessoas, todas as pessoas têm a mesma probabilidade entre si. Isso na probabilidade a gente chama de eventos equiprováveis. Quando você tem um conjunto de resultados e divide a probabilidade de forma igual entre todos eles. Todos têm 20% de chance de vencer. Então a resposta da questão é 20%. Qual item? O item E. Alexandre, não vai fazer cálculo não? Para que fazer cálculo? 20% é a letra C, então ajeitem aí, ó. Então a resposta da questão, letra C. 20%. Beleza. Pessoal, eu queria discutir com vocês agora, rapidinho, a questão de número... Acompanhem comigo aqui, ó. A questão de número 9. Essa questão 9, a gente também não vai fazer cálculo, porque não precisa.
Esse tipo de questão já foi abordado em prova do Enem? Já várias vezes, onde a gente não precisa fazer cálculo. Vejam só o que é que o enunciado da questão diz. O enunciado diz o seguinte: considere as seguintes medidas descritivas, questão 9, das notas finais dos alunos de 3 turmas. A turma, o número de alunos, a média e o desvio padrão. Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas. Primeira, apesar das médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. A segunda, as 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. E a terceira, as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Bem, como é que a gente vai resolver essa questão? Quando a gente olha para a tabela, nós temos 4 informações. Primeira informação, a turma A, B e C. Segunda informação, número de alunos. A turma A tem 15, a turma B tem 15 e a turma C tem 14. Terceira coluna, a média. A média foi 6. E a quarta coluna é o chamado desvio padrão. O que é esse desvio padrão? Pessoal, desvio padrão é um elemento da matemática capaz ou responsável de indicar a dispersão de um conjunto. O que é que significa dispersão? Dispersão é a forma como os elementos se comportam em torno de uma média. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês. Vamos supor o seguinte: um aluno fez 3 provas. Primeira prova, tirou 7. Segunda prova, tirou 7. Terceira prova, tirou 7. Qual é a média dele? 7. E como é que as notas se comportam em torno da média? A média dele foi 7 e todas as notas das provas também foram iguais a 7. Quer dizer, as notas das provas coincidem com a média dele, né? Então significa dizer que os valores estão bem agrupados, não tem dispersão de notas, os elementos estão agrupados. Agora vamos pensar em outra hipótese. A outra hipótese é o seguinte: um aluno fez 3 provas, ele tirou uma nota 6, uma nota 7 e uma nota 8. Se ele tirou uma nota 6, uma nota 7 e uma nota 8, se eu for fazer o cálculo da média, quanto é que dá a média? 7. Mas a maneira como os elementos se comportam em torno da média é diferente do primeiro exemplo. Porque o primeiro exemplo não foi 7, 7, 7, os elementos eram iguais à média. Agora não. Agora tem um 6 que está abaixo da média, tem um 7 que está igual à média e tem um 8 que está acima da média. Mas mesmo assim, ó, 6, 7 e 8 são elementos que estão próximos, né? Existe uma pequena dispersão desses dados. Agora vamos pensar em outro caso. Outro caso é o seguinte: um aluno tira uma nota 4, uma nota 7 e uma nota 10. Se você fizer 4 mais 7 mais 10, vai dar 21. 21 dividido por 3 dá 7. Então, nos 3 exemplos, a média foi a mesma. Primeiro exemplo, 7, 7 e 7. A média foi 7. Segundo exemplo, 6, 7 e 8. A média foi 7. Terceiro exemplo, 4, 7 e 10. A média também foi 7. Mas tem uma diferença entre esses conjuntos. No primeiro conjunto, 7, 7 e 7, todos os elementos são iguais, eles estão agrupados. No segundo exemplo, tem um 6, um 7 e um 8. Já existe um afastamento entre os elementos. Já existe uma pequena dispersão. Quando você tem 4, 7 e 10, a dispersão já é maior. A forma de distribuição dos elementos em torno da média. Tá certo? Existe um elemento da matemática que calcula essa dispersão. A gente chama isso de desvio padrão. Quando você diz assim, ó, eu quero que você calcule o desvio padrão de um conjunto. O que é que significa calcular o desvio padrão? É você me dizer se os elementos daquele conjunto estão mais agrupados ou se eles estão mais separados. Quando o desvio padrão é pequeno, quer dizer que os elementos estão mais agrupados. Esse grupo é mais homogêneo. Quando o desvio padrão é grande, quer dizer que os elementos são mais dispersos. Significa dizer que eles são mais heterogêneos. Então, você pegou uma questão que trata do tema de estatística e encontrou alguma referência ao desvio padrão. O desvio padrão nos indica a forma como os elementos se comportam em torno da média. Relembrando, desvio padrão pequeno quer dizer que os dados estão agrupados. A dispersão é pequena, o grupo é mais homogêneo. Desvio padrão grande
quer dizer que a dispersão é grande. Os elementos estão mais afastados em torno da média. Esse grupo é mais heterogêneo. Então vejam só as observações. Pessoal, a primeira afirmativa diz assim, ó. Apesar das médias serem iguais nas 3 turmas, as notas dos alunos da turma B foram as que se apresentaram mais heterogêneas. Será que as notas da turma B são mais heterogêneas? Dá uma olhada. Eu vou olhar para o desvio padrão. O desvio padrão da turma B é maior do que os outros ou não? Veja, o desvio padrão do B é maior do que os outros? É. Se o desvio padrão é maior, quer dizer que as notas estão mais afastadas da média. E se elas estão mais afastadas, elas são mais heterogêneas. Porque se elas estivessem próximas, elas eram mais homogêneas. Estão mais afastadas, são mais heterogêneas. Verdade. Então bota aí, ó, item 1, verdade. Não precisou de cálculo para fazer isso. O item 2. As 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Pessoal, pelo fato de ter a mesma média, quer dizer que as turmas têm as mesmas notas? Eu acabei de dar um exemplo para vocês, ó. 7, 7, 7 da média 7. 6, 7, 8 da média 7. 4, 7, 10 também da média 7. A média é igual, mas o comportamento dos elementos é diferente. Então a pergunta da segunda questão é: as 3 turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente. Isso é verdade? É. Por quê? Porque o desvio padrão foi diferente dos grupos. Como o desvio padrão foi diferente, a forma como os elementos se distribuem em torno da média é diferente. A terceira, as notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média. Será que a turma A é a mais dispersa? Tem que olhar o desvio padrão. O desvio padrão da turma A é o menor. Se o desvio padrão é menor, significa dizer que os elementos estão mais agrupados, mais juntos. Se eles estão mais juntos, será que eles estão mais dispersos? Não. Eles estão mais homogêneos, né? Então o item 3 é um item falso. O item 1 é verdade, o item 2 é verdade, o item 3 é falso. Então a alternativa correta da 9ª questão, qual é o item? O item D de dado, somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, para a gente fechar aqui, eu queria falar um pouquinho a respeito desse momento de proximidade da prova, né? Embora eu me considere relativamente novo na profissão de professor, eu já dou aula de matemática há 25 anos. E desses 25 anos que eu trabalho como sendo professor de matemática, em 23 deles eu trabalho com turmas de pré-vestibular. E pelo fato de já ter passado pela situação que vocês estão enfrentando agora, daquela ansiedade, da proximidade do vestibular, daquele momento que a gente para analisar assim, poxa, será que dessa vez vai dar certo? Eu investi tanto esse ano, né? Estudei tanto, me esforcei tanto, será que agora vai dar certo? E assim, é interessante como nós professores, nós acabamos nos envolvendo com esse clima também do vestibular. Eu sei que não é a gente que vai fazer, mas a gente se sente como se fosse alguém muito próximo. A gente está em contato com os alunos todo dia, então a gente acaba criando um vínculo, além do vínculo de trabalho, a gente acaba realmente criando um vínculo emocional com as pessoas, né? E isso é muito importante, porque chega um determinado momento que a gente se transporta da nossa posição para a posição de vocês, que é para entender também o que é que está acontecendo nessa cabeça aí, né? Esse momento de angústia, esse momento de ansiedade. E o interessante é que a gente percebe o seguinte: a forma do vestibular ocorrer muda, a forma do resultado ser passado para os alunos muda, mas a forma da gente sentir um resultado da aprovação, isso é atemporal. Independente do momento da vida que você viveu, a emoção é sempre a mesma. E eu trouxe para vocês aqui um vídeo que eu acho sensacional. Hoje em dia, pessoal, a facilidade que vocês têm em relação à tecnologia faz com que a ansiedade não seja tão grande. Por quê? Porque assim, no dia do vestibular, todo mundo faz, e depois vocês já ficam sabendo exatamente o dia que vai sair o resultado. No dia que vai sair o resultado, você acessa a internet, é a maneira que você tem hoje, né? Você acessa a internet, vai lá no SISU, vê a tua pontuação e vê em que curso você consegue passar. Na época em que eu fiz o vestibular, eu sou contemporâneo do professor Fábio Frota, né? Na época em que nós fizemos vestibular, para a gente saber o resultado, se a gente havia sido aprovado ou não,
pessoal, era um sofrimento 10 vezes maior. Por quê? Porque a gente não tinha o acesso à internet. O resultado não saía na internet, na verdade nem tinha internet, né? Como é que saiu o resultado? A gente ficava em casa, ligava o rádio, porque uma determinada emissora ia divulgar os nomes em ordem alfabética. Aí começava assim, curso de agronomia, era em ordem alfabética, curso de agronomia. As pessoas que passaram com a letra A, com a letra B, com a letra C. Aí já pensou, seu nome é Zenaide e você vai fazer para o curso de mecatrônica, é lá no final do mundo. Quer dizer, você sofre um infarto muito antes do seu nome chegar. Mas era a única alternativa que tinha. Você tinha que ficar esperando. Se não fosse desse jeito, é assim, você ligava para o colégio, porque o colégio já havia recebido uma lista com o nome dos aprovados. Só que é o seguinte, você estava tentando ligar, mas todo mundo também estava ligando. Para você conseguir uma ligação para o colégio que você estudava, para perguntar, minha senhora, pelo amor de Deus, procure meu nome aí, diga que eu passei, né? Para você conseguir uma ligação, era um Deus nos acuda. A outra alternativa que a gente tinha era o seguinte, o colégio montava um listão, aí ficava todo mundo para poder ver essa lista, na hora que tirava o pano para você ver lá se estava teu nome, era um empurrando o outro para ver, ou então esperava o jornal sair no outro dia. Mas assim, as coisas evoluíram bastante, né? Mas como eu falei para vocês, assim, a emoção da gente sentir esse resultado continua a mesma. E eu quero passar para vocês aqui um vídeo que fala exatamente a respeito desse tipo de emoção. Espero que vocês gostem, tá, gente? Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço para vocês.